A tensão na Europa atinge um ponto crítico e o cenário exige atenção máxima. O Estado-Maior polonês soa o alarme. Varsóvia está em alerta máximo, com equipes operacionais prontas para agir a qualquer momento. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump sinaliza uma possível reviravolta, seja com um acordo surpreendente com Putin ou uma resposta dura que pode mudar o jogo. Sua declaração recente deixou o mundo em suspense. Afinal, o que ele quis dizer? A primeira vítima da agressão russa já sofre as consequências, e a pergunta que não quer calar é: o que realmente aconteceu? As forças armadas europeias estão dispostas a marchar para a linha de frente, mas será que terão coragem de enfrentar a Rússia? E como o Kremlin reagirá a essa demonstração de força? Esses são apenas alguns dos principais acontecimentos desta quinta-feira, 5 de setembro, que prometem definir os rumos do conflito. Aqui, você acompanha as notícias mais urgentes e exclusivas, com detalhes que só nós trazemos. Fique por dentro do que está acontecendo na Rússia, Belarus, Ucrânia e no mundo antes de qualquer outro veículo. Tudo o que você precisa saber hoje, de forma clara e direta. Uma decisão inesperada surge como um raio de esperança. Será que a guerra está próxima do fim? Em Paris, líderes mundiais se reúnem não para discursos vazios, mas para discutir garantias concretas de segurança à Ucrânia. A cúpula conta com a presença dos principais atores globais, seja pessoalmente ou por videoconferência, e o ponto alto é a participação de Donald Trump. O roteiro do encontro já está traçado: negociações pela manhã, convocadas pelo presidente francês, seguidas de uma coletiva de imprensa. Entre os protagonistas, Macron lidera o processo, ao lado de figuras como Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Giorgia Meloni, Rishi Sunak e até mesmo o primeiro-ministro japonês. A lista de participantes é quase completa. Mas o que nos faz acreditar que, desta vez, as coisas serão diferentes? A resposta está na mudança radical na natureza da cooperação. A Ucrânia já não é apenas um país que pede ajuda, ela contribui ativamente para a segurança da Europa. Não é uma via de mão única. Ao conter a Rússia agressora, Kiev protege todo o continente. Zelensky já se reuniu com Macron e, segundo fontes francesas, o tema não se limitou à segurança. Também se discutiu o aumento das sanções contra Moscou. Enquanto isso, a Alemanha lança uma ideia ousada. E se os Estados Unidos, com Trump à frente, entrarem de vez no jogo? A Europa, pela primeira vez, demonstra um nível inédito de comprometimento e urgência. Afinal, a segurança da Ucrânia hoje é a segurança da Europa amanhã. Esse encontro pode ser o ponto de virada que todos esperavam. A Europa não quer mais esperar e começa a formar um verdadeiro bloco de pressão. A questão é: haverá resultados concretos por trás dessa movimentação? Europa e aliados sinalizam que estão dispostos a enviar tropas para a Ucrânia, não para lutar na linha de frente, mas para deixar claro à Rússia que qualquer nova escalada terá consequências. A França lidera o movimento com o Reino Unido logo atrás, e outros países do Báltico prometem se juntar. Até mesmo a Turquia, tradicionalmente cautelosa, estaria disposta a contribuir com apoio aéreo e inteligência. Mas há um detalhe crucial: a guerra ainda não acabou. Nos bastidores já se desenham os planos para o pós-guerra. Os europeus propõem congelar as linhas de frente atuais, instalar mecanismos de monitoramento por satélite, devolver o controle do Mar Negro à Ucrânia e transformar o país em uma fortaleza intransponível. Quem garantirá essa proteção? França e Reino Unido são os primeiros nomes, mas Canadá, Japão, Turquia e até a Alemanha, ainda hesitante, poderiam entrar na jogada. Isso significaria a presença permanente de tropas estrangeiras em solo ucraniano, bases aéreas operando no território e apoio logístico para reativar a frota no Mar Negro. O objetivo é claro: criar uma ilusão de paz que por enquanto não existe. A mensagem é direta: se Zelensky ceder território, não será um simples acordo, será uma linha vermelha que a Europa não permitirá que a Rússia ultrapasse. Moscou, porém, rejeita qualquer ideia de presença militar estrangeira na Ucrânia. O Kremlin exige vetos a qualquer garantia de segurança para Kiev e sonha com uma aliança ainda mais forte com a China. Para Putin, tropas europeias na região não passam de uma cortina de fumaça para a expansão da OTAN. Moscou não aceita discutir o tema e considera qualquer intervenção, em qualquer formato, uma ameaça direta à sua segurança. Mas como fazer o Kremlin entender que o jogo mudou? Talvez seja necessário deixar claro que da próxima vez que Putin pensar em avançar, encontrará não apenas ucranianos, mas também soldados franceses em cidades como Kharkiv. O secretário-geral da OTAN já está envolvido nas negociações, assim como generais americanos.
Trump, por sua vez, deixou claro: se a Europa enviar tropas, os Estados Unidos darão cobertura, especialmente no espaço aéreo. A Ucrânia é um país soberano, e se Kiev quiser forças de segurança em seu território para manter a paz, essa é uma decisão que cabe apenas a ela. Ninguém mais pode impor sua vontade. Enquanto os políticos debatem, os militares já traçam suas estratégias. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, oferece garantias pessoais de segurança por parte dos países ocidentais, seguindo o modelo do artigo 5 da OTAN. Há também a possibilidade de um pacto bilateral entre Estados Unidos e Ucrânia. O objetivo é claro: mostrar ao Kremlin que o próximo passo não será uma guerra apenas contra a Ucrânia, mas contra uma coalizão poderosa. Essa é a essência da demonstração de força. Se Zelensky fizer concessões, deve saber que não estará sozinho, terá uma aliança real às suas costas. A pergunta que fica é: Moscou ousará desafiar esse novo cenário? Imagine soldados franceses estacionados em Kharkiv. Será que Putin terá coragem de avançar? Sua opinião é fundamental, compartilhe nos comentários. Do outro lado do Atlântico, uma declaração bombástica vem da Casa Branca. Os Estados Unidos não apenas manterão suas tropas na Polônia, como estão dispostos a aumentar seu contingente caso Varsóvia deseje. Durante um encontro com o presidente polonês, Trump reforçou o compromisso americano com a segurança da Polônia. Se eles quiserem mais tropas, nós enviaremos. Eles já pediram para expandir nossa presença, e nós estamos abertos a isso, afirmou. Atualmente, cerca de 10.000 soldados americanos estão baseados na Polônia. Recentemente, os Estados Unidos retiraram parte de seu pessoal da base aérea de Łódź, o que gerou preocupação na mídia polonesa. No entanto, Trump garantiu que não há qualquer intenção de reduzir o efetivo. A maior parte das forças americanas na Europa está concentrada na Alemanha, com cerca de 37.000 militares. Na Itália são 13.000 e na Polônia, os já mencionados 10.000. O governo polonês destaca que cobre os custos da presença americana em seu território, investindo cerca de $15.000 por soldado ao ano. Para Varsóvia não se trata de um gasto, mas de um investimento estratégico em segurança. O presidente polonês, em sua primeira viagem internacional após assumir o cargo, classificou o encontro com Trump como um sucesso e confirmou que discutiram a ampliação da presença militar dos Estados Unidos. Ele chegou a convidar Trump para uma visita a Varsóvia, embora a data ainda não esteja definida. Enquanto isso, o Canadá intensifica as sanções contra o Kremlin, e a Turquia impõe um teto de preço ao petróleo russo, fixado em $60,60 por barril. A pressão sobre Moscou só aumenta, e isso representa uma queda de 12% em relação ao patamar anterior. Não se trata apenas de uma medida econômica, mas de um golpe cirúrgico no ponto mais sensível do regime de Putin, seu orçamento. O mecanismo de controle de preços, inspirado no modelo do G7, funciona de forma automática. O teto será ajustado conforme a média do mercado para o petróleo Ural, sempre mantendo-se pelo menos 15% abaixo. O ministro das Finanças do Canadá foi claro: o objetivo é estrangular a capacidade da Rússia de financiar sua guerra contra a Ucrânia. Esse ajuste não é um número aleatório, ele reflete a realidade do mercado, mas também envia uma mensagem inequívoca: as sanções continuarão duras, precisas e implacáveis, pelo tempo que for necessário. A decisão foi coordenada com a União Europeia e o Reino Unido, e os aliados ocidentais permanecem unidos nessa estratégia. É uma armadilha da qual o Kremlin não conseguirá escapar. Quanto mais o preço do petróleo russo despenca, mais asfixiantes se tornam as condições. Menos dinheiro, menos recursos, menos poder de manobra. Se alguém ainda alimentava ilusões, agora está claro: o Ocidente não ataca apenas no fronte, mas também no bolso. E a Polônia, mais uma vez, se viu na linha de fogo de uma ameaça vinda dos céus. Em meio aos intensos bombardeios russos sobre a Ucrânia, o espaço aéreo polonês foi violado, um fato confirmado em uma coletiva de imprensa de emergência pelo gabinete do primeiro-ministro. Segundo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas polonesas, General Wiesław Kukula, 2 incidentes foram registrados em rápida sucessão. Mas, como ele frisou, tudo ocorreu sob total controle das autoridades, sem consequências graves. O general destacou que a resposta das Forças Armadas foi muito mais ágil graças às lições aprendidas após o incidente de 19 e 20 de agosto, quando uma explosão em território polonês gerou alarme nacional. O objeto não era um míssil manobrável. Foi precisamente identificado, monitorado e controlado, afirmou. Kukula, no entanto, foi cauteloso ao detalhar a operação, citando razões de segurança operacional.
Não posso, e não quero, entrar em pormenores sobre os recursos aliados envolvidos, disse. O que se sabe é que aviões poloneses e de países parceiros foram imediatamente acionados para interceptar e acompanhar a ameaça. A situação só foi normalizada após a Rússia cessar os ataques aéreos contra a Ucrânia. Agora, os sistemas de defesa antiaérea e radar retornaram ao modo padrão, mas o fato de o espaço aéreo ter sido violado novamente não deixa margem para dúvidas. A tensão permanece no limite, e cada novo amanhecer pode começar com um alarme. Enquanto isso, na Bielorrússia, um jovem soldado perdeu a vida durante um treinamento de paraquedismo. O cadete, aluno do 3º ano da academia militar, morreu em um polígono próximo a Antava após uma situação não planejada durante o salto. Segundo o Ministério da Defesa bielorrusso, houve uma falha no ar durante o lançamento da aeronave, mas ainda não está claro se o ferimento fatal ocorreu no avião, no ar ou após o pouso. O que se sabe é que algo deu errado durante o deslocamento das tropas. Agora as autoridades militares limitam-se a declarações protocolares, expressando profundo pesar e prometendo apoio à família. Uma investigação está em andamento, conduzida pelo Comitê de Investigação Local, enquanto o Ministério da Defesa acompanha de perto os desdobramentos. Mas a tragédia não parou por aí. Lisboa amanheceu de luto após um dos seus símbolos mais icônicos se transformar em cena de horror. O Funicular da Glória, uma das atrações históricas da cidade, descarrilou e despencou ladeira abaixo, deixando pelo menos 15 mortos e 18 feridos, 5 em estado grave. O vagão, antes amarelo e branco, agora é uma massa retorcida de metal, com a cabine destruída e destroços espalhados pelo local. Entre os escombros, manchas de sangue e pertences pessoais dos passageiros, uma imagem que os bombeiros levaram horas para limpar, resgatando vítimas até o anoitecer. O acidente ocorreu no início da tarde, por volta das 16 horas, quando o funicular, que transportava turistas e moradores do topo do bairro Alto até a Baixa, perdeu o controle e deslizou sem freios morro abaixo. É um dia negro. Lisboa nunca viveu algo assim, declarou um porta-voz da prefeitura, visivelmente abalado. As causas ainda não foram oficialmente divulgadas, mas o governo já anunciou que a investigação começará assim que as operações de resgate forem concluídas. Nas ruas, porém, as especulações são inevitáveis: desgaste dos equipamentos, falta de manutenção, negligência. O que antes era um cartão postal da cidade agora é um lembrete trágico de que a segurança não pode ser deixada em segundo plano. Agradeço por terem acompanhado até aqui. Seu apoio, seus comentários, curtidas e compartilhamentos são essenciais para que possamos seguir adiante, levando informação com profundidade e responsabilidade. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam, pelo menos, menos dolorosas.